de, como eu havia prometido, matéria nova, acústica. E olha só, o que vem a ser acústica? É o estudo do som. E o que é o som? Antes de falarmos das qualidades fisiológicas do som, o que é o som? O som é uma onda mecânica cuja propagação é tridimensional e cuja vibração é longitudinal. Vamos ver se alguém lembra disso. Quando uma pessoa fala, o diafragma tem que mexer. E ele expulsa e puxa o ar para dentro dos pulmões. E o ar passa por aqui, vibrando as cordas vocais. O que acontece? Quando você fala, o ar sai vibrando, né? Só que não é esse ar que vai chegar no ouvido das pessoas, porque as moléculas vão batendo entre si e a onda vai passando. A mesma coisa com o alto-falante, que eu trouxe na primeira aula do ano. O que o alto-falante faz? Ele vai para frente e para trás. Ele empurra o ar, puxa o ar de volta. Só que essas moléculas, quando elas foram para frente, elas bateram nas outras. E essas outras vão batendo nas outras e vão voltando. Só que nesse bater, as ondas vão passando, né? De molécula em molécula, a onda vai passando. E essa onda que passa de molécula em molécula é onda mecânica. Por que ela é tridimensional? Porque o som vai para todos os lados. E por que ela é longitudinal? Porque as moléculas do ar vibram na mesma direção em que as ondas se propagam, certo? Então, por esse motivo, as ondas sonoras podem sofrer reflexão, refração, interferência, ou seja, ela pode bater e voltar, ela pode mudar de meio, ela pode interferir com outra onda sonora e os objetos podem entrar em ressonância entre si ou em batimentos, como é o caso, por exemplo, quando o instrumento musical vai ser afinado. Se ele tiver entrado em ressonância é porque está afinado. Se entra em batimento, a corda, né, a corda do instrumento musical, se ela entra em batimento com uma fonte sonora, por exemplo, de diapasão, é porque não está afinado, ou seja, está quase afinado. E de todos os fenômenos ondulatórios, só tem um que não apareceu aqui. Vamos ver se alguém lembra, né? Qual foi o fenômeno que não apareceu aqui? Polarização. Polarização é um fenômeno que só ocorre com ondas transversais, não ocorre com ondas longitudinais. Por isso que o som não sofre polarização. Agora, olha só, sobre as qualidades fisiológicas do som. As qualidades fisiológicas do som são três: intensidade, altura e timbre. Só que duas dessas qualidades quase todo mundo confunde, que são essas aqui, ó, intensidade e altura. Mas eu vou explicar passo a passo para vocês verem por que as pessoas confundem uma com a outra. Intensidade se refere à força do som. Se o som está forte, se o som está fraco. Ou mais precisamente, volume. É como vocês, todo mundo entende o volume do som. Se você tem um equipamento de som, tem um botão lá para aumentar o volume, não é? O celular, o aparelho de som, qualquer coisa que emita som de forma eletrônica, tem um botão para aumentar o volume, aumentar e diminuir. Então o que você está alterando ali? Você está alterando a intensidade da onda sonora, você está alterando a amplitude da onda sonora, tornando o som forte, se for de grande intensidade, ou fraco, se for de baixa intensidade. Só que isso ainda não esclareceu a confusão. Olha só, o que vem a ser a altura? A altura se refere à frequência do som. Então, por exemplo, som alto significa som agudo, som baixo significa som grave. Agora, olha só onde é que está a confusão. Som alto é agudo porque tem alta frequência. Som baixo é um som grave porque ele tem baixa frequência. Agora, olha o exemplo da minha voz. Minha voz é o quê? Ela é grave. Então, eu falo baixo. Aí tem gente que fala, o quê? Você fala baixo? Sim. Só que eu falo com muita força, né? Ou seja, o volume da minha voz é muito grande, porque o volume de ar do pulmão, dos pulmões, também é muito grande. Eu movimento muito ar nos pulmões. Portanto, eu tenho um som forte, porém de baixa frequência, tá? Minha voz é baixa. Aí tem gente que pensa assim, está contraditório. Não tem nada de contraditório aqui. A questão é que as pessoas têm a mania de confundir a palavra altura com volume. Vou dar um exemplo. Se você está falando no telefone com alguém, coisa que adolescente não faz mais, né? Não faz mais. Se você está falando no telefone com alguém e não escuta direito o que essa pessoa está falando, o que você pede para a pessoa falar? Ah, fala mais alto. Fala mais alto. É assim que a gente pede para a pessoa aumentar o quê? O volume, né? Então, está vendo aí a confusão? Essa confusão de falar, fala mais alto, achando que você está falando volume, é como confundir, por exemplo, calor com temperatura, peso com massa, né? São coisas diferentes, mas são confusões que está quase impossível de ser revertida na sociedade, porque não tem como, né? As pessoas vão continuar falando assim, ah, fala mais alto aí que eu não estou escutando, ah, está calor porque elas acham que está quente, ah, quanto é que você pesa? Quando a pessoa quer saber sua massa, ou seja, são confusões que infelizmente a gente aceita, né? Não tem jeito, mas está errado.
Então o importante é que você erre ao falar com as outras pessoas para poder se comunicar, porque ninguém pergunta assim, ninguém pede assim, fale mais intensamente, fale mais forte. Ninguém fala isso. E se falar, os outros não vão entender. Tá? Mas na hora da prova, cuidado para não errar. Vocês podem errar, todos nós podemos errar ao conversar socialmente. Mas na hora da prova, não. Na hora da prova, tem que saber que a altura é uma coisa e a intensidade é outra. Agora, vamos tentar entender o timbre. Olha só, cada ser humano tem uma voz diferente, cada animal tem uma voz diferente, né? E cada instrumento musical tem um som diferente. Agora, vamos tentar entender. Vamos começar pelo instrumento musical. Se você pega um violão e um violino, dá para confundir? Dá para confundir o som de um com o outro? Não. Por quê? Porque o som do violão é totalmente diferente do som do violino, a começar pelo formato. Agora vamos tentar entender. Quando você toca o violão ou toca o violino, não são só as cordas que vibram. Tá? Além das cordas vibrarem, o braço do violão vibra, o corpo do violão vibra e do violino também. E o que acontece? O som que você ouve do violão não vem só das cordas, é o conjunto de sons. O som que você ouve do violão vem das cordas, do braço e do corpo do violão. Ou seja, forma um conjunto de ondas que só pode ter vindo do violão. E você sabe, isso é violão. O som que vem da corda, do braço e do corpo do violino, que são diferentes, porque o tamanho é diferente, o desenho é diferente, a madeira é diferente, você sabe, esse som é de violino. E a mesma coisa acontece com os animais. Cada animal não tem uma formação diferente aqui, de dente, mandíbula e traqueia. Cada animal emite um som diferente. O ser humano também. Olha só, todos nós temos um som típico que identifica a pessoa. Minha voz é característica. Tem gente que imita minha voz aí até dizer chega, mas não fica igual. Agora, por quê? Porque o som não depende, a voz da pessoa não depende só das cordas vocais. Depende da traqueia, da língua, dos dentes e das mandíbulas. Como cada pessoa tem a sua própria formação, é praticamente impossível a pessoa imitar o outro perfeitamente. Porque cada pessoa vai ter uma conformação de dente, mandíbula, língua, traqueia e cordas vocais que o identifica. Aquele som só pode ter vindo daquela pessoa e assim por diante. Mas é comum, por exemplo, entre pai e filho, mãe e filha, quando o pai e o filho são muito parecidos, eles acabam tendo também um timbre muito parecido, né? Quando mãe e filho também, acontece a mesma coisa. Mãe e filhos, quando são parecidos, suas vozes são parecidas. E o meu exemplo é, minha voz era muito parecida com a do meu pai. Agora por quê? Porque fisicamente eu também sou muito parecido com ele. Ele já morreu, mas quando estava vivo nós éramos muito parecidos. E consequentemente, nossas vozes também. Ou seja, o timbre é mais ou menos como se fosse, por exemplo, o cheiro de um perfume. O cheiro de um perfume identifica o perfume. O sabor de uma comida identifica a comida. Portanto, o som de um instrumento, o som de um animal, o som de uma pessoa identifica cada um de nós, né? Ou seja, é como se fosse, digamos, essa identidade do som.